O Estúdio B recebe João Severiano, meia-direita no Grêmio nos anos 60, anos em que o Grêmio ganhava todos os campeonatos estaduais. E a gente convidou o Joãozinho para participar do nosso Estúdio B para falar muito sobre uma conquista extraordinária do Grêmio, que foi o hexacampeonato, um título que congestionou a Ponte do Guaíba. Mas antes, Joãozinho, eu gostaria de te agradecer pela participação e já vamos conferindo algumas imagens tuas aí. Por exemplo, logo no início da carreira, como é que era essa imagem aí? Já estou vendo ali, ó. Logo no ali eu devo estar com 23 anos, 24 anos. É? Eu enganava um pouco ali, eu acho que eu enganava. Tá certo. Aliás, paraste muito cedo, né? Parei bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, né? Eu já estou até com ciúmes, né? Perfeito. Na minha época, 28, parei com 28. Eu fui considerado velho. Então parei com 28. Incrível, 28 né? anos. Mas 28. muitos jogadores paravam com 28 naquela época, mais ou menos? Não. É. Era raros, né? Mas todos eram considerados já naquela faixa de velho. Certo. Né? Quando Então, quando começa essa pressão, sim, né, tu joga 9 partidas bem e uma mal, aí os caras dizem assim, tu é velho. A cobrança era forte. Joãozinho, então aí está a tua foto. Em seguida vem uma foto do grupo de 1962, que foi quando tu começaste a ser, digamos, titular nesse time do Grêmio. Nós fizemos uma viagem à Europa, né? E aí o Gessi foi para a Portuguesa, porque realmente aquele era insubstituível. Né? Sim. E nesta viagem à Europa, eu já fui ficando como titular. Né? E quando já voltei titular e fiquei até 1969. Perfeito. Aqui aparecem alguns jogadores que marcaram época no Grêmio, né? Eu estou vendo aqui Juarez, o Teixeira, Milton. Isso, lá em cima tem o Ayrton, Ortunho, tem o Ortunho, o Altemir... Sérgio Moacir era o técnico ali no lado, né? Chorão. 1962. Henrique Erno, Dr. Jairo. Que eram os dois goleiros do Grêmio. Carvalho Vieira. Tu substituísse uma espécie de lenda no Grêmio, que foi o Gessi. Conta um pouquinho para as novas gerações quem foi o Gessi. Ele jogava muito mesmo, hein? Jogava muito. Era um doce ver ele jogar. Tá? Era um rapaz completamente assim... ligado aos estudos. Ele queria se formar em odontologia. Perfeito. O futebol para ele era uma brincadeira. Era um cara sério, divertido, alegre, né, que trazia muita tranquilidade, né, porque a gente assim, o homem vai se formar em doutor naquela época, meu Deus do céu. Mas muito amigo de todos. Mas era aquele negócio, né? Para ele fazer uma física era uma briga, né? Ele queria estudar. Mas grande jogador, tecnicamente, dos melhores que tu viste? Foi o melhor. Ah, foi o melhor? Foi. Não, aqui no Grêmio. Melhor para mim foi Pelé. Claro. No Grêmio. No Grêmio foi melhor, não tem nem dúvida. Primeiro ele. Aí perfeito. Depois tu pode perguntar pelos outros, tá entendendo? Perfeito. A gente deu uma ideia sobre o que foi o Gessi, que foi o jogador substituído por João Severiano. Mas aí veio, então, o ano em que o Grêmio foi hexacampeão. Foi o ano de 1967, a 0 hora estampava assim, ó, no dia anterior... com a imagem aparecendo ali, Rudi Armin Petri, eu acho que sentado é o Cléo. É o Cléo. E lá em cima, hexa na vida de todos. Grêmio já tem festa preparada, Petri, a voz amiga. Quer dizer, o Grêmio já tinha a festa preparada? Não, que nada, nós estávamos loucos, nós estávamos tudo loucos de medo dos jogadores, porque era um momento decisivo, tá entendendo? Não que fosse uma partida assim, se nós tínhamos oportunidade, mas nós queríamos acabar com aquele negócio. Perfeito. Nós queríamos acabar de uma vez. E fomos para lá. O jogo transcorria normal, tudo. Né? O Brasil saiu na frente. Perfeito. O Brasil saiu na frente. E eu me recordo até hoje, né? Que o Jovem, que era um gigante... goleiro do Brasil de Pelotas. Do Brasil. Se ele não tomasse gol, ele ia ganhar um Fuca. Coitado do Jovem. Imagina. Aí o Cléo, no segundo tempo, nós estávamos perdendo o jogo. O Cléo pega uma bola e eu me desloquei para o meio, de costa para o golo. E ele me lançou. Ele me lançou, a bola veio, e quando eu vi do meu lado, assim, vinha aquele bugre Chuc, não, Alcindo. Alcindo. Né? Com aquela vontade, né? E eu
fiz que fui para a direita e escorei a bola. Perfeito. Escorei a bola, o negro veio e deu uma paulada, coitadinho do jovem. E ali foi 1-1. 1-1. 1-1. E aí foi o hexacampeonato. O Joãozinho está falando sobre o domingo de decisão de dezembro de 1967. O Grêmio foi jogar em Pelotas contra o Brasil e o Internacional foi jogar em Bagé contra o Guarani. O Grêmio empatou o jogo 1-1, o gol foi do Alcindo e o Internacional perdeu para o Guarani de Bagé 1-0. Ao final da tarde daquele domingo de dezembro de 67, o Grêmio, enfim, era hexacampeão gaúcho. Bom, o Grêmio foi hexacampeão em 1967 e aí no dia seguinte, a 0 Hora mostrava a imagem com o time é hexa, é glória. Essa imagem aí, ó. Tá aí, bonito. O título que vocês tanto almejavam. Realmente, não saía da cabeça, né? Ninguém pensava em não chegar lá no hexa, né? Sim. Então foi uma alegria imensa, foi uma festa imensa. Então isso aí até eu vou te contar, porque normalmente esse jogo começava às 13h30 da tarde, né? Isso aqui, terminou o jogo, aquela festa de vestiário, aquela alegria, tudo. E geralmente nós já, quando ia para Pelotas, nós já trazíamos nossas bagagens dentro do ônibus, porque nós jantávamos ali em Pantano Grande. Certo. Né, em Pantano Grande. E mais ou menos, eu acho, 6h30, saímos de Pelotas, 7 horas, aquilo, jantamos em Pantano Grande. Eu acho que saímos ali umas 8 e pouco, 9 horas. Eu só sei que me lembro que eu cheguei na ponte do Guaíba, no início da ponte do Guaíba. Acho que era umas 10h30, 11 horas, isso aí. E naquele tempo não tinha celular nem nada, mas tinha a televisão, e a televisão mostrou. Mas era aquela legião de gremista, né? Carros de tudo que canta, uma coisa assim belíssima, linda, né? 10h30, 11 horas. E eu recém tinha casado. E aí, rapaz... eu vi uma televisão, 10h30, 11 horas, meia-noite ali, né? Eu cheguei em casa às 5. Mas como é que eu vou explicar que eu não conseguia sair do ônibus? Aí tive que procurar o seu Petri, o Hermínio Bittencourt aqui, ó, liga para minha casa aqui, dizer que eu estava no ônibus. Eles não, fomos chegar no estádio às 5 horas da manhã. Imagina o congestionamento na Ponte do Guaíba de carros e carros com torcedores do Grêmio. Até o Olímpico. Afinal, era um título muito importante que o Grêmio perseguiu de hexacampeão. Porque tinha aquele negócio, né? Tu ganhava um jogo, ganhava um Grenal, mas os caras diziam assim, não, hexa não, nós somos hexa. Então tinha aquela coisa, sempre martelava. Né? Claro. Aí quando nós empatamos, aí ficou igual. Ô, Joãozinho, olha o time que foi campeão gaúcho em 1967. Lá está o Arlindo, já estava o Everaldo. Everaldo, Cléo, acho que é o Áureo. Altemir, Ariercílio, Áureo. Santino, quarto irmão, Babá. Isso. Eu, Alcindo, Sérgio Lopes, Valmir, Carvalho. E uma gurizada na frente. Esse foi o time campeão gaúcho, hexacampeão gaúcho em 1967. Joãozinho, acho que lembramos assim momentos importantes da tua carreira e especialmente aquele título de 1967 que congestionou a Ponte do Guaíba, a gente pôde contar essa história. Quero te agradecer pela participação aqui no Estúdio B. Eu que agradeço a todos vocês, eu estava até com ciúmes já com ela, não vou lá. Muito obrigado. A tua história de certa forma está registrada, pelo menos parte da história assim, para que as novas gerações possam conferir. Porque se eu for contar, os negros não acreditam. Então vocês é que tem que contar. Então agora eles vão conferir no Estúdio B. Obrigado, Joãozinho. Que bom. Obrigado a todos vocês. Para mim é um prazer, até uma honra falar do Joãozinho, porque ele foi meu ídolo. Quando eu era pequeno e comecei a vir ao Olímpico com meu pai, ele era o jogador que eu mais gostava. E, inclusive tem uma história interessante, ele foi o primeiro jogador que me deu uma camisa do Grêmio. Assim, o jogador mesmo no vestiário, né? Me entregou a camisa e aquilo foi uma coisa que me marquei para o resto da vida. Tanto que quando agora, na minha posse como presidente, eu fiz uma homenagem para o João e entreguei uma camisa para ele, então, retribuindo aquela que ele me deu naquela época. Ele era um tremendo jogador, muito eficiente, muito bom de bola, servia os outros e fazia gol também. O Joãozinho era um grande jogador. E um jogo, aliás, 2 jogos inesquecíveis que eu me lembro do Joãozinho. Um foi um Grenal aqui no Olímpico, o Grêmio ganhou 4-0, ele jogou muito, acho que fez um gol, Alcindo fez outro, Valmir outro. E o jogo do Hexa, lá em Pelotas, o Grêmio e Brasil de Pelotas, 1-1, gol do Alcindo, o Joãozinho jogou muito. Nós nos sagramos campeões, hexacampeões do Gaúchos, porque o Internacional perdeu em Bagé. E
até eu tinha 12 anos, fiz a volta olímpica junto com os jogadores, e na volta a Ponte do Guaíba parou. Naquela época gauchão era tudo, né? Então o Joãozinho mais uma vez jogou muito bem nesse jogo, foi um jogo inesquecível para mim.